Sejam todos bem-vindos e hoje vamos explorar um dos maiores mistérios do século XX, o caso do Passo Dyatlov, uma tragédia gelada que ocorreu nos Montes Urais em 1959, deixando 9 jovens mortos e inúmeras perguntas sem respostas. Pegue uma xícara de café quente e sente-se confortavelmente e embarque comigo nessa jornada congelante. No inverno brutal de 1959, enquanto a Guerra Fria ainda moldava o mundo, um grupo de esquiadores experientes partiu em uma expedição que prometia ser desafiadora, mas também recompensadora. Liderados por Igor Dyatlov, um estudante talentoso e carismático do Instituto Politécnico de Ural, os 9 jovens tinham como objetivo atravessar as montanhas até a remota região de Otorten. Era uma aventura classificada como categoria 3, a mais difícil possível. Apenas esquiadores habilidosos podiam se aventurar por lá, e eles eram exatamente isso, experientes, confiantes e bem preparados. Mas algo deu terrivelmente errado. No dia 27 de janeiro, o grupo partiu de Vizal, o último posto habitado antes das terras desertas do norte. No dia seguinte, Yuri Yudin, um dos integrantes, foi forçado a voltar devido a problemas de saúde. Ele seria o único sobrevivente dessa expedição fatídica. O restante do grupo continuou sua caminhada, enfrentando temperaturas de até menos 30 graus Celsius e condições climáticas implacáveis. Em 1º de fevereiro, eles decidiram montar acampamento na encosta do monte Kholat Syakhl, cujo nome na língua do povo Mansi significa Montanha dos Mortos, um nome que hoje em dia parece mais profético do que apenas cultural. Os esquiadores deveriam enviar uma mensagem telegráfica às famílias até o dia 12 de fevereiro, informando seu retorno seguro, mas o silêncio se prolongou. Quando as buscas finalmente começaram, no dia 20 de fevereiro, já era tarde demais. Alunos, professores, voluntários, militares e policiais vasculharam a região por semanas, até que dia 26 de fevereiro, o acampamento foi encontrado. A cena era perturbadora. A barraca estava rasgada de dentro para fora. Pegadas indicavam que os esquiadores haviam fugido descalços ou apenas de meias, em meio ao frio cortante. A trilha conduzia até um bosque próximo, onde os primeiros corpos foram encontrados. 2 jovens, semi-despidos ao lado de uma fogueira apagada. Outros 3 corpos foram achados entre as árvores e o acampamento em posições que sugeriam uma tentativa desesperada de retornar. Mas os 4 últimos corpos só foram descobertos em maio, enterrados sob 4 metros de neve. O que inicialmente parecia um caso de hipotermia revelou detalhes ainda mais assustadores. Exames mostraram fraturas cranianas e torácicas tão severas que poderiam ter sido causadas apenas por um impacto enorme, como o de um carro em alta velocidade. Estranhamente, não havia ferimentos externos compatíveis. Uma das vítimas estava sem a língua. Além disso, vestimentas continham níveis anormais de radiação. Então, o que diabos aconteceu ali? A investigação oficial da época concluiu que o grupo morreu devido a uma força desconhecida. Sim, você ouviu certo. Força desconhecida. Isso não ajudou muito a acalmar as mentes inquietas que buscavam respostas. Com o tempo, surgiram teorias das mais variadas. Vamos explorar algumas delas? Teoria número 1. Conflito com o povo Mansi. Alguns sugeriram que os Mansi, indígenas da região, poderiam ter atacado os esquiadores por invadir o território sagrado. No entanto, essa teoria perde força quando consideramos que não havia sinais de luta corpo a corpo, e os Mansi não costumavam usar armas capazes de causar aqueles tipos de fraturas. Teoria 2. Experimentos militares secretos. Outra linha de pensamento aponta para experimentos militares soviéticos. Durante a Guerra Fria, a União Soviética realizava testes sigilosos em áreas remotas. Relatos de luzes misteriosas vistas no céu naquela noite alimentavam rumores de que alguma arma secreta poderia ter causado pânico e as mortes. A presença de radiação nas roupas também reforça essa teoria. Teoria 3. Fenômenos naturais inexplicáveis. Há quem sugira que fenômenos naturais raros, como tempestades de infrassom, poderiam ter induzido um medo extremo no grupo, levando-os a perder o juízo. Essa teoria é apoiada por estudos científicos recentes que mostram como certos sons de baixa frequência podem causar terror e desorientação. Teoria 4. OVNIs. Claro, não poderíamos deixar de mencionar os extraterrestres.
Muitos acreditam que luzes misteriosas no céu eram na verdade naves alienígenas. Algumas versões mais conspiratórias afirmam que os estudantes teriam sido abduzidos ou atacados por essas entidades. Em 2019, o governo russo reabriu a investigação sobre o caso e, em 2020, anunciou que a causa mais provável da tragédia foi uma avalanche. Simulações científicas sugeriram que uma combinação de fatores, incluindo o declive da montanha, a neve acumulada e um impacto súbito, podem ter colapsado sobre o acampamento, forçando os esquiadores a fugir sem tempo para se equipar adequadamente. Perdidos na escuridão, sucumbiram ao frio e à exaustão. Os corpos encontrados na ravina podem ter sido atingidos por uma segunda avalanche, explicando as fraturas incomuns. Mas, será que isso realmente resolve o mistério? Por que alguns corpos estavam sem roupa? Por que uma vítima estava sem a língua? E o que dizer da radiação? Mesmo com a explicação oficial, muitas perguntas permanecem sem resposta. O caso do Passo de Atlov continua sendo um dos enigmas mais fascinantes da história. É uma história que mistura ciência, superstição e especulação, tudo envolto em um frio cortante que nunca deixou de assombrar aqueles que ousam revisitá-lo. Talvez nunca saibamos a verdade completa, mas talvez essa incerteza que torna o caso ainda mais cativante. Até a próxima, curiosos! Não se esqueçam de compartilhar suas próprias teorias nos comentários. Este é o Will do Sobrenatural, sempre explorando o desconhecido. Até breve!